Deus abençoe sua vida ricamente, abundantemente. Eu quero compartilhar com você uma palavra que o Senhor tem colocado em meu coração, e eu creio que essa palavra vai te abençoar, vai abençoar a tua família, vai abençoar a tua casa, porque nós estamos vivendo tempos trabalhosos, tempos difíceis. Já foi profetizado pelo apóstolo Paulo, foi profetizado por Jesus. Jesus falou que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. E nós, sem sombra de dúvidas, estamos vivendo a multiplicação da iniquidade, não resta dúvidas. E que, portanto, nós precisamos ter discernimento, precisamos abrir os nossos olhos, precisamos compreender o tempo em que estamos vivendo, onde estamos vivendo, qual o propósito de vida, que atitude devemos tomar nesse tempo que se chama hoje. As coisas estão acontecendo, estão se desenvolvendo de uma maneira muito acelerada. Nós, como pais, estamos ficando sem força, sem habilidades para controlar a nossa casa como um todo, nossos filhos, para influenciar os nossos filhos para aquilo que é certo. E assim estamos vivendo um tempo desafiador, um tempo de grandes desafios para a família brasileira, para a família de todo mundo. E portanto é importante nós termos a consciência de que nos voltarmos para a palavra de Deus, voltar o nosso coração, a nossa atenção, dedicação para a palavra de Deus é, na verdade, o nosso caminho, a nossa solução, a solução para dias melhores, pelo menos na nossa vida pessoal, pelo menos para o nosso ambiente chamado família. A palavra de Deus fala em Romanos capítulo 12, do versículo 1 em diante: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não tomeis a forma deste mundo, mas sejam transformados pela renovação do vosso entendimento, para que saibais qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O apóstolo Paulo, há quase 2000 anos atrás, conclama a igreja de Roma a que não se conformasse com o mundo, não tomasse a forma do mundo. Se há quase 2000 anos atrás o apóstolo Paulo tinha essa preocupação com os cristãos, imagine se Paulo vivesse no tempo de hoje. Imagine se Paulo estivesse vendo hoje como vive os cristãos, aqueles que se dizem crer em Jesus, vivendo uma vida tão leviana, tão irresponsável. Nós, os cristãos do século 21, somos desafiados a voltar aos princípios, às veredas antigas, porque vivemos influenciados por um mundo tão forte, tão atrativo, que às vezes nos esquecemos que somos cristãos, que servimos a um Deus para quem devemos prostrar a nossa alma e dedicar a nossa obediência o tempo todo. Quantos de nós cristãos do século 21 nos lembramos que somos crentes quando chega o dia de pegar a Bíblia e levar a igreja para o culto? Precisamos mudar radicalmente a nossa postura, pois a vida cristã não deve ser apenas nos dias ou nos horários que nós nos reunimos como povo de Deus para cultuar o Senhor. A vida cristã deve ser uma adoração ambulante. O tempo todo, em todo tempo, devemos estar vigiando o nosso coração, aprimorando o nosso temor de Deus, dedicando obediência ao Senhor, dedicando tempo para o Senhor, adoração ao Senhor, temor ao Senhor. Então o apóstolo Paulo vai dizer que o caminho de andarmos nesse temor, nessa presença, nessa vida autêntica cristã, é começando oferecendo nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ou seja, devemos procurar que caminho devo seguir, que estilo de vida devo assumir, de maneira que isso agrade a Deus. E o apóstolo Paulo vai dizer que o caminho é oferecendo o corpo como sacrifício vivo. Quando a Bíblia fala de sacrifício para o tempo de hoje, para o tempo da graça, está falando de renúncia, renúncia dos prazeres carnais, renúncia da lascívia, renúncia do egoísmo, da soberba, da avareza, das obras da carne. Você sabe, há uma lista muito clara das obras da carne, tanto em Marcos capítulo 20, versículo 21 em diante, ou melhor, Marcos capítulo 7, do versículo
20 em diante, quanto em Gálatas capítulo 5, do versículo 19 em diante. Aí vai citar várias obras das trevas. As obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, inveja, porfia, dissensões, emulações, pelejas, feitiçarias, idolatrias, coisas que são da natureza caída, coisas que nós sentimos dentro de nós e às vezes somos inclinados a praticar e sabemos no fundo que não agrada a Deus, que são obras adâmicas, obras do homem caído. Jesus fala que é do coração do homem que procede os maus pensamentos, a impureza, o adultério, o engano, a inveja, o homicídio, a bebedice, não é? A loucura. Essas coisas vêm de dentro. Por isso que o apóstolo Paulo diz que devemos apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O que é um sacrifício vivo? É apresentar o seu corpo para Deus. E que embora você permaneça vivo, dentro de você, para as suas vontades, você então não está vivo, está morto. O apóstolo Paulo diz que quando nós nos convertemos e nos batizamos, as nossas obras, as obras do nosso corpo estão mortas para o pecado, mortos para o mundo. As obras da carne devem estar mortas para o mundo. E uma das maneiras de Paulo fazer isso, ele vai fazer até uma comparação entre o atleta e o cristão. Ele diz o atleta, capítulo 9 de 1 Coríntios, ele vai dizer o atleta, ele se exercita, ele se abstém de comida, de coisas, e se exercita muito a fim de ganhar um prêmio perecível, mas um prêmio. E ele diz, o apóstolo Paulo, eu também estou correndo atrás de uma coroa, eu também me exercito, mas eu não faço como um atleta físico, buscando coisas terrenas. O meu prêmio é espiritual. E para tanto o meu exercício está na renúncia das minhas vontades. E aí ele fala do jejum, das vigílias, das disciplinas que ele tinha como um homem piedoso. E ele então resume isso dizendo: eu esmurro meu corpo, eu assim também esmurro meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros eu não venha a ser reprovado. O mesmo apóstolo Paulo que pregava a respeito de ser santo, de viver uma vida rendida a Deus, tinha guerras dentro dele, dizendo, não é, vontades na sua carne, tentando contradizer aquilo que ele acreditava como servo de Deus. E para reprimir, para matar essa voz interior, matar e fazer perder forças, essa natureza pecaminosa, ele então jejuava, ele orava, ele passava tempo contemplando a face do Senhor Jesus, de maneira que o espírito dele se levantasse e então o seu corpo, a sua natureza terrena, perdesse forças. Por quê? Porque nós cristãos temos um objetivo muito forte, que é agradar a Deus. Por isso Paulo diz, apresentem vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Para que eu possa agradar a Deus com o meu corpo, eu preciso santificar meu corpo. Preciso mortificar as obras da carne e santificar meu corpo. Sacrifício santo. A palavra santidade, nós sabemos que a palavra santidade é separado, consagrado. Deus fala, sejam santos como eu sou santo. Eu tirei vocês do meio dos povos, do Egito, do povo do paganismo, do povo que adorava a imagem de escultura. Eu tirei vocês do meio da feitiçaria, da prostituição, para que vocês possam viver para mim e sejam meus. O apóstolo Pedro vai repetir isso no capítulo 1 da sua primeira carta, versículo 14, 15, 16, ele diz, sede santos, porque está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Então, meu querido, minha querida, uma maneira de nós apresentarmos nosso corpo a Deus e agradar a Deus com o nosso corpo é santificando, separando o nosso corpo daquilo que é mal. E como é que eu posso, pastor Zezinho, santificar meu corpo? Na prática é o seguinte, se você usa seu corpo para nutrir o prazer do vício do cigarro, da bebida, das drogas, da prostituição, se você usa o seu corpo para se satisfazer sexualmente fora do casamento, adulterando ou tendo relações sexuais com pessoas com quem você ainda não casou,
ou tendo relação com a pessoa do sexo igual. Então essas coisas, elas contaminam o teu corpo, elas estão manchando o teu corpo, estão marcando o teu corpo para o inferno. E a maneira de santificar o teu corpo é você se separar dessas coisas, renunciar a essas coisas, é você realmente guardar o seu corpo e não contaminá-lo. O apóstolo Paulo vai dizer que a união de um homem com uma mulher sexualmente se torna um só corpo. Portanto, o homem que se une com a meretriz, com a prostituta, se faz um corpo com ela. E todos os pecados são fora do corpo, mas a prostituição é um pecado que você pratica contra o próprio corpo. Corpo esse que a Bíblia diz que é templo do Espírito Santo. Se nós queremos que o próprio Deus, que é o Espírito Santo, habite dentro de nós, precisamos santificar nosso corpo, de maneira que nós possamos apresentar o nosso corpo agradável a Deus. E o apóstolo Paulo vai dizer que tudo isso não é apresentar o corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Tudo isso, resumindo, é um culto a Deus. E não é um culto ignorante, é um culto racional. Ele disse que é o vosso culto racional. E uma vez que você põe em prática esse princípio de apresentar o corpo agradável a Deus, então o apóstolo Paulo disse: nós somos transformados. Seja transformado pela renovação do vosso entendimento. Querido, querida, quando nós apresentamos nosso corpo a Deus, quando nós santificamos nossa vida, e aí a gente vai sofrendo aquele processo de abstinência, sofrendo aquele processo de santificação, onde à medida que você vai dizendo não para o pecado, o Espírito de Deus vai purgando o pecado de você, vai arrancando o pecado de você, vai arrancando a iniquidade. Daqui a pouco você se sente limpinho, purificado, santo. E aí o teu entendimento começa a mudar, a tua visão começa a mudar a respeito das coisas. Aquilo que você achava que é normal, agora você percebe que não é tão normal assim. Aquilo que você achava que não era pecado, agora você vê que é pecado. Sabe, aquele Deus distante que você via pela religião, agora não, agora você passa a enxergar um Deus próximo, um Deus que ama, um Deus que está pronto para te abraçar. Você é transformado pela renovação da mente, do entendimento. Você passa a entender as coisas na ótica divina e não na ótica do mundo. Quando nós somos contaminados, amordaçados pelas obras deste mundo, então a visão que temos de Deus, da religião, das coisas de Deus, do reino de Deus, é a visão segundo a ótica de Satanás, do sistema do mundo. A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, que o Deus deste século, Deus com D minúsculo, referente-se a Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos para que eles não resplandeça a glória do Evangelho de Cristo, que é a glória, que é a imagem de Deus. O apóstolo Paulo vai dizer em Efésios capítulo 2, versículo 1 em diante, até o 3, que todo ser humano, antes de nascer de novo, é guiado pelo Espírito da potestade do ar, pelo Espírito que agora atua nos filhos da desobediência. É por isso que a tendência do coração do homem é continuamente ser desobediente, e você só passa a sentir vontade de obedecer a Deus quando nasce de novo, quando se arrepende dos seus pecados. Então, quando você realmente nasce de novo, entrega a sua vida para Jesus e passa a apresentar o seu corpo, oferecer para Deus, renunciando o pecado e buscando trilhar um caminho de santidade, o seu entendimento é renovado, a sua mente é renovada. Você agora passa a enxergar Deus com os olhos do coração, você passa a ter mais amor, mais pureza. Você agora começa a acreditar que é possível agradar a Deus, porque você não está mais debaixo daquela prisão do pecado. O apóstolo Paulo vai dizer no capítulo 6 de Romanos, versículo 14, que o pecado não terá domínio sobre nós, porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça. Essa graça nos capacita a viver uma vida de santidade, de maneira que o pecado não tem poder para nos derrubar, para nos inclinar e para nos aprisionar e nos distanciar de Deus. Nós somos transformados pela renovação da vossa mente, da nossa mente, do nosso entendimento. E aí passamos a ter uma noção e passamos a conhecer de fato, de verdade, o propósito de Deus, o plano de Deus, a vontade de Deus. E a vontade de Deus, diz a Bíblia, é boa, é perfeita e agradável. A vontade de Deus é boa. Quando você está no pecado, você pensa que Deus é um Deus egoísta. Ah, que Deus egoísta é esse? Que quer que eu pare de viver meus prazeres para fazer a vontade dele. Essa é a ótica pecaminosa que você tem. A partir do momento que você é liberto,
então você percebe que a vontade de Deus é boa, porque você passa a sentir o quanto a presença de Deus é maravilhosa e o quanto a palavra de Deus que nos conclama a nos santificar é na verdade um amor de Deus, uma preocupação manifestada em nós, visando um futuro de eternidade com Ele. E aí você passa a perceber que você está saindo, na verdade, do inferno. Você está saindo do abismo. Deus está te dando uma oportunidade, uma chance de viver eternamente com Ele. Viver uma vida tremenda, abençoada aqui na terra e ainda a salvação no céu. Isso não tem preço. Isso não tem preço. E você passa a perceber que a vontade de Deus em relação à nossa vida é boa. Às vezes deixamos os planos de Deus, damos as costas para Deus, visando viver algo que achamos bom. Mas eu quero te dizer, meu querido, o que é bom aos teus olhos pode não ser bom aos olhos de Deus. E ainda que você esteja vivenciando algo bom aos teus olhos, o que Deus tem para você é sobremaneira melhor, porque a vontade de Deus é boa em todos os sentidos. E a vontade de Deus é boa e é perfeita. Por que a vontade de Deus é perfeita? Porque Deus é perfeito. Quando Deus olha para você e Deus planeja algo para a sua vida, Ele sabe o passado, o presente e o futuro. Ele sabe o que realmente vai ser bênção para a sua vida. Ele sabe o que vai prejudicar você. Ele sabe que tem caminhos que se você seguir até aparentemente é bom, mas lá no final vai ser abismo. Ele sabe que tem caminhos que se você seguir vai prejudicar as outras pessoas perto de você. Ele sabe que só Ele pode te guiar num caminho em que no final de tudo a Bíblia vai dizer que o fim é melhor do que o começo. Porque a vontade de Deus é boa. Eu quero te conclamar a se render à vontade de Deus, porque essa vontade de Deus vai te assegurar um futuro tremendo. E a Bíblia diz então que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. O caminho de Cristo é um caminho estreito, é claro, não posso te iludir, não posso te enganar e dizer, não, aqui você anda no caminho do Senhor, você faz o que quer. Não, o Espírito de Deus vai te guiar, vai te conduzir, você vai agora perceber que existem coisas que vai ser estreito para você passar. Só que uma coisa é você passar um caminho difícil com a morte em você, com o cansaço em você, com a angústia em você. Outra coisa é você passar pelo mesmo caminho cheio de vida, cheio de vigor, de motivação, cheio de alegria. Tem muita gente que passa por certos problemas e estão querendo colocar a corda no pescoço. Outras pessoas estão passando pelo mesmo problema e estão de vento em popa, estão de cabeça erguida e não estão nem percebendo direito o problema. Então tudo vai depender do espírito, da condição espiritual em que você vai estar. Então eu quero te dizer que apesar do caminho ser estreito, é agradável demais andar no caminho do Senhor. É gostoso, é maravilhoso, é tremendo, é precioso. Há uma alegria que não está condicionada às coisas desse mundo, uma alegria que não vem por causa do dinheiro, que não vem por causa das coisas boas que acontecem no mundo, uma alegria que vem de dentro para fora. Jesus falou assim, aquele que tem sede, vem a mim e beba, como diz a Escritura, aquele que crê em mim, do seu interior fluirá rios de águas vivas, rio de águas vivas, rios de água viva. Então esse rio garante que a gente passa por qualquer situação de adversidade sorrindo, de cabeça erguida, com vontade de viver, com vontade de enfrentar. Meu querido, é diferente. Por quê? Porque a vontade de Deus é agradável. Quando eu vivo a vontade de Deus, eu vivo um ambiente agradável, um ambiente de bonança, um ambiente de vida, um ambiente de alegria, de pacificação. É coisa tremenda. E eu quero que você, no mínimo, sinta curiosidade, desejo de experimentar isso, porque isso é demais, é poderoso, é tremendo, é glorioso. Você precisa experimentar isso. Então que Deus abençoe sua vida, que Deus levante você, que Deus possa realmente obter da tua parte uma decisão por apresentar o teu corpo para Ele como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Que Deus possa receber de você uma decisão de oferecer a Ele um culto racional, um culto debaixo de um entendimento poderoso. Quando nós recebemos esse entendimento, a gente passa a ter noção do quanto Deus é digno da nossa adoração e passamos a adorá-lo motivado por aquilo que é correto. É tremendo, é poderoso, é glorioso. Eu não adoro a Deus de maneira ignorante. Eu não faço e não ofereço meu culto a Deus
de maneira cega. Eu sei de onde Deus me tirou. Eu sei o que Deus fez, está fazendo, vai fazer comigo. Eu sei que Deus é digno de toda honra, glória, louvor e adoração. Por isso que eu apresento a minha vida para Ele como um culto racional. Não sigo a um Deus morto, mas um Deus vivo que em todo o tempo está falando comigo, está me constrangendo com o seu amor. Deus abençoe com essa palavra poderosamente em nome de Jesus.